Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, professora de redação e bem-vindo ao canal Redação Gabarito. Nesse vídeo eu vou te mostrar como escrever perfeitamente uma argumentação para a redação do Enem. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal porque é muito importante para você receber todos os vídeos com esses conteúdos super importantes para a redação do Enem. Antes de você querer argumentar, criar uma argumentação perfeita para a redação do Enem, você precisa saber o que é argumentar. E eu coloquei aqui para vocês, ó, argumentar é convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Sim, no Enem a gente faz isso. A gente quer convencer o outro, aqui no caso, o corretor do Enem, sobre o nosso ponto de vista, a nossa tese, o nosso posicionamento mediante aquele assunto. Na argumentação, você tem que usar estratégias consistentes para não deixar lacunas. Por quê? E esse talvez seja o maior problema da argumentação do vestibulando, né? Porque o vestibulando morre de medo do desenvolvimento, morre de medo da argumentação, que é a lacuna, a famosa lacuna. O que é uma lacuna? É quando você deixa uma informação faltando na sua redação. Então você fala assim, o estigma associado às doenças mentais acontece por causa de várias questões. E você não explica que questões são essas. Então aqui já tem uma lacuna gigante. Então, para argumentar bem, você precisa ter estratégias consistentes justamente para poder evitar a lacuna. Bora levar em consideração esse tema aqui, o estigma associado às pessoas com doenças mentais, que foi o tema do Enem de 2020. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de argumentar é identificar a causa do problema. Depois, a gente tem que explicar o motivo dessa causa ser um fator agravante para o panorama geral do problema. E por último, e não menos importante, vai precisar criar um desfecho crítico escrevendo as consequências dessa causa na sociedade. Bora ver isso na prática, como eu disse, levando em consideração o tema estigma associado a pessoas com doenças mentais. Lembra, primeiro a gente tem que identificar a causa do problema. A causa aqui, falta de informação. O estigma associado às doenças mentais existe por causa da falta de informação. Por quê? Porque informações incorretas sobre o tema fortalecem a ideia de que esses indivíduos não são normais e devem ser tratados com indiferença. E o que isso gera? Qual que é a consequência? É o reforço do estigma. Então, eu tenho como causa do problema a falta de informação, como a explicação é porque as informações incorretas, geram preconceito, geram o estigma. Então, aqui tem a causa, a explicação e a consequência. Bora ver isso na prática? Eu peguei até um exemplo de uma redação nota 1000, tá, desse ano, para poder ilustrar para vocês. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Então, aqui temos a ignorância, que é a mesma coisa que falta de informação. Sobre essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando o estigma e criando novos. Então, aqui temos a explicação, essa parte aqui, ó, que é falar que a falta de informação fica fortalecendo a ideia de que esses indivíduos são diferentes da sociedade. Então, aqui tem a explicação. Inclusive, usa o pintor Vincent van Gogh para poder ilustrar, para poder reforçar a argumentação. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos, que é a consequência. Então, vocês podem perceber que esse parágrafo aqui, ele é muito bom em quesito de argumentação por conta disso. Temos o problema, a causa do problema, além disso tem a explicação e também temos a consequência, que é quando a gente cria o desfecho para esse parágrafo. Eu fiz uma bagunça aqui no slide, mas deu para entender a lógica? Primeiro você precisa identificar o problema, depois você vai fazer uma explicação bem bonitinha, bem redondinha, para não deixar lacunas no texto, e depois você cria uma consequência. E se você quer aprender a construir um ótimo parágrafo de desenvolvimento com uma argumentação impecável, eu te convido a participar do aulão de desenvolvimento em que eu vou dar no dia 9 de setembro. Nesse aulão eu vou explicar o passo a passo de um desenvolvimento perfeito para uma argumentação sem lacunas, justamente para você poder fechar a competência número 3 do Enem. Além disso, teremos atividades nesse aulão para colocar em prática todo o aprendizado. E outra coisa muito importante, você vai ter acesso à gravação para você poder revisar quantas vezes quiser até o dia do Enem. Isso é muito importante.
Então, nesse aulão que eu tô te convidando a participar, você vai descobrir todos os segredos por trás de um desenvolvimento perfeito. É só clicar no link da bio e fazer a sua inscrição. Se você é esse aluno que tem muita dificuldade com o desenvolvimento, que sempre está perdendo ponto na competência número 3, eu recomendo fortemente que você participe do aulão, porque aqui vamos resolver todos os seus problemas. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado em relação à argumentação do Enem, e se você ainda tem dúvidas, eu te convido de novo a participar do aulão clicando no link da bio. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!